tema da mensagem aqui que eu quero ministrar para os irmãos. Não ande ansioso. Mateus 6, 25. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, Mateus 6, 25. E quero compartilhar aqui uma palavra. Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por esse culto. Pela tua palavra. Fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. O texto diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que palavra, né? Só de mencionar essa palavra, a gente podia já orar e embora, porque só a palavra ela já diz tudo. E eu quero dizer aos irmãos, eu gosto da tradução da Almeida Corrigida, no versículo, capítulo 6, 25 de Mateus, que fala: não andeis ansiosos, né? Nessa versão fala cuidadosos, mas na Almeida Corrigida fala ansiosos, fala então de ansiedade. Amados, em tempos de necessidade, tudo o que precisamos entender é a graça de Deus. No momento que você está tão necessitado, você precisa compreender a graça de Deus. Então, anos atrás, George Barna, né, um escritor cristão, fez uma pesquisa sobre quais pecados os americanos percebiam mais frequentemente em sua vida. Amados, eu pensei assim: deve ser então, dentro dessa pesquisa, eu acho que foi pornografia, tem tantos pecados, mas não. Sabe qual foi o maior pecado dos americanos? Naquela entrevista, naquela pesquisa desse George Barna, e ele também é um publicitário. Olha, ele diz que o maior pecado que o povo estava dizendo não era glutonaria, não era ganância, mas a resposta do povo foi a ansiedade. Talvez, né, por esse pecado, que as pessoas eles perceberam rapidamente que produz um dano maior, porque a ansiedade ela produz um dano quando a pessoa ela tem uma ansiedade excessiva. Então, eu quero dizer para os irmãos que todo mundo tem um certo nível de estresse, de ansiedade em sua vida. Isso é até natural, você ter um nível, mas isso aí não pode, esse nível subir acima, não pode ser algo que venha extrapolar. No entanto, quando isso ultrapassa a linha, né, de preocupação, se torna um pecado. Quando você fica muito ansioso, você vai cometer pecado. E o que é ansiedade? A ansiedade é angústia em relação a incertezas futuras.
você fica incerto, será que isso vai dar certo? Será que, como que vai acontecer? É uma incerteza futura, é caracterizado por uma agitação, uma inquietação mental. Você fica com a mente perturbada. Tem a ver, principalmente, com o que pode acontecer lá no futuro, seja próximo ou distante, seja real, seja imaginário, mas vem uma preocupação. Então, qual é a causa dessa ansiedade? O que pode causar essa ansiedade? Então, a ansiedade é causada por ameaças reais, ou pode ser até ameaças imaginárias. Às vezes algo realmente que está acontecendo na nossa vida pode trazer uma preocupação, pode trazer ansiedade, ou algo que a gente começa a imaginar, algo que vai ferir o nosso bem-estar. Então sentimos, muitas das vezes, vulneráveis e desprotegidos diante dessas circunstâncias que às vezes passamos pela nossa vida. Então há uma variedade muito grande de ameaças, e entre elas tem rejeição social, violência física, doenças, pobreza, morte. E muitas das vezes, diante dessas situações, nos sentimos ameaçados em nossa mente, e com essas ameaças a gente pode ficar doente, porque a doença, ela traz um prejuízo financeiro, sim ou não? Quando a pessoa fica doente, ele já logo se preocupa com o valor, Você vai lá no médico, qual que se preocupa quando ele te dá a receita? Quanto será esse remédio? Quanto que ele vai? Então tudo isso ele preocupa na vida financeira. E a pessoa, quando ela está doente, ela não consegue trabalhar, ela fica preocupada: meu Deus, vou ter que faltar. Será que se eu faltar, será que eles vão compreender que eu estou enfermo? Se não vão me mandar embora numa crise como está? Então tudo isso traz inúmeras preocupações. Então quantas pessoas não ficaram ansiosas ou preocupadas de pegar uma doença da Covid nessa pandemia, não é verdade? Tem pessoas que, olha, ela entrou num estresse total, com medo desse vírus, e trouxe para ela muita ansiedade. Então a doença, quantas pessoas elas podem ficar ansiosas ou preocupadas quando elas ficam com medo de pegar uma doença. E também prejuízos, quantas pessoas perderam seu emprego nessa pandemia? Quantas empresas foram à falência devido à crise da pandemia? Tudo isso gerou o quê? Excesso de preocupação e, consequentemente, ansiedade. E uma das coisas também que a ansiedade afeta, amado, é quando a pessoa também passa a ter o medo da morte. Fica com medo de morrer. Quantas pessoas ficaram com medo da morte? Isso também gera preocupação, gera inquietação, gera perturbação. E eu quero dizer aos irmãos que a ansiedade ela tem 3 elementos principais, irmãos. E um dos principais elementos é a insegurança. Ela deixa a pessoa, quando a pessoa fica ansiosa, ela fica insegura. A percepção, ela fica com a percepção de algo ruim vai acontecer com ela. Ela não tem segurança. Outro elemento principal da ansiedade é o desamparo. A pessoa acha que não há nada que ela possa fazer que vai resolver. Ela fica desamparada. A pessoa ansiosa, ela se sente desamparada. E outro elemento, ela passa a se isolar. Não há ninguém que possa ajudar. Quando a pessoa se isola é porque ela acha que ninguém possa ajudar ela. Amados, isso é muito sério. Então a ansiedade acontece quando esses 3 fatores se alinham. Quando vem a insegurança aí, o desamparo e o isolamento, você passa então a chegar num nível muito fundo da ansiedade. Mas qual é a verdade sobre essa insegurança? Qual é a verdade sobre esse desamparo, esse isolamento com relação ao cristão? Amado, a promessa do Senhor é que podemos nos achegar ao trono da graça. Amém.
em tempos de ansiedade, em tempos de necessidade, tudo o que precisamos é entender a graça de Deus. Amém. Amados, olha o que diz lá em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos. Está no plural. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça. Aleluia. Amém. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, tudo que vier bater na sua porta, que venha te trazer insegurança, desamparo, isolamento, você precisa buscar o trono da graça. Amém. Aleluia. A ansiedade é o resultado de uma crença errada a respeito da graça e da vontade de Deus. Se presumirmos que somente seremos ajudados com base em nosso merecimento, o resultado é insegurança, é desamparo, é isolamento. Se você acha que você merece alguma coisa, então você sai fora da graça, porque a graça é um favor de Deus imerecido. E eu quero dizer aos irmãos e falar aqui um dos primeiros aspectos aqui que nós precisamos aprender com relação à graça do Senhor, de alcançar misericórdia e chegar ao trono da graça, é: viva no descanso. Amém? Amém. Amém. Você viver no descanso é a mesma coisa que você viver no repouso. Olha o que diz esse texto de Hebreus 4, no versículo 9. Diz assim: portanto, resta ainda um repouso, olha só, um descanso. Algumas traduções está descanso. Resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Olha só, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, se você usar a palavra descanso, procuremos, pois, entrar naquele descanso. Qual descanso? No Senhor Jesus. Em confiar na graça de Deus, no favor de Deus. Amém. A vontade de Deus é que vivamos em completo descanso. Quando falo de descanso, irmãos, evidentemente não estou falando de deixar de trabalhar, de viver ou viver passivamente. Antes, estou me referindo a algo que procede da alma. Não é do corpo, não é se separar de trabalhar, mas você descansar na alma. Porque se você está descansado na alma, você vai repousar o seu corpo, você vai ter tranquilidade. Aleluia. Muitos filhos de Deus ainda vivem cheios de ansiedade, irmãos. Angústias, preocupações que os tiram do descanso de Deus. Isso é mal aos olhos do Senhor. Deus deseja que vivamos na paz e no descanso. Amém? Precisamos ter essa paz do Senhor, descansar no Senhor. Igual eu falei, não é ficar passivo, ficar parado vendo o mundo passar. Descansar no Senhor é crer que Ele cuida de nós. Amém. É crer que Ele está nos carregando naqueles momentos que vem tribulações, que vem situações que a gente não sabe como lidar com elas. Por isso diz lá em Mateus 6,26, o texto que nós lemos: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós mais valor do que ela? Olha só que coisa bonita. Isso é o cuidado de Deus por nós, mostrando o cuidado que Deus tem por nós. João 4,38 diz assim: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Aleluia, Jesus. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Esse texto está falando que o Senhor, você pode até trabalhar, mas quem dá o crescimento é Ele. Quem dá o descanso é Ele.
Aí Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, por isso que a gente, irmão, não tem que ficar preocupado com o que haver de vestir, de comer, do trabalho. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifique. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados um sono. Ele dá a quem? Aos seus amados. Quem é amado você? Amém. Aleluia. Então quer dizer, ele dá o descanso se você crê que é ele que edifica tudo. Amém. É ele que te abençoa, é ele que abre porta onde não tem porta, é ele que dá o caminho, é ele que trilha tudo. Precisamos confiar no Senhor. E a outra questão que eu quero falar aqui nessa noite, que, amados, assim como precisamos viver o descanso, nós também precisamos saber que o descanso é a posição de vitória. Repete aqui comigo: o descanso é a posição de vitória. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12: tende cuidado, irmãos. Está falando para a família de Deus. Quem faz parte da família de Deus? Amém. Tende cuidados, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O diabo sempre se coloca diante de você para perguntar: o que você vai fazer a respeito ou daquela situação? Toda vez que você se encontra num momento, numa situação que você não sabe lidar, sempre o diabo vai vir com essa pergunta para você: o que você vai fazer a respeito dessa situação ou daquela? Qual a nossa resposta que precisamos dar para o nosso adversário? Vou sentar e descansar no Senhor. Aleluia. Amados, ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada a ser feito. Por quê? Porque a obra já foi consumada por Cristo. Cristo já fez tudo por você. Você só tem que descansar. Amém. Aleluia. No momento de uma situação que você não sabe lidar, Deus já te deu a vitória lá na cruz. Quando você se sentir que a obra não está terminada, que incontáveis vozes dizem que você precisa fazer alguma coisa, mas você deve se sentar e apenas declarar: está consumado, Deus já me deu a vitória. Quando você faz isso, alguma coisa acontece com o seu problema. Eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai desaparecer, porque você está confiando no Senhor. Aleluia. Porque esse Deus é maior do que todos os nossos problemas. Amém. Por isso, a Canaã, quando o povo de Israel estava em prol, querendo entrar em Canaã, que era a terra de descanso, uma terra que eles iam descansar, terra que mana leite e mel. E qual é a nossa Canaã no Novo Testamento? Continua sendo o descanso. Continua sendo o descanso. Na terra de Canaã lá, tinha inimigos, sim ou não? E você acha que não vai ter aqui também? Sim. Mas nós precisamos descansar no Senhor. Foi isso que eles erraram muito. Não descansavam no Senhor. E nós precisamos descansar. O inimigo, ele vai tentar ao máximo tirá-lo dessa posição de descanso. Pois ele sabe que enquanto você está nessa posição, as bênçãos fluem, elas ficam, elas permanecem em sua vida. A vitória é abundante e boas coisas vão acontecer, amados. Vai acontecer as coisas boas. Então o alvo do diabo é fazer você ficar tumultuado, atribulado por dentro, sem descanso, sem paz. Por isso precisamos nos esforçar para permanecer no descanso em Cristo. É a única coisa que você precisa, é se esforçar para permanecer no descanso em Cristo. Aleluia. Você sabe como Deus define o mal? Lá em Hebreus capítulo 3, a palavra do Senhor diz que um perverso coração de incredulidade é o que nos impede de entrar no descanso. Foi o texto que eu li aqui.
Olha lá, tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, a maneira que Deus define o mal é ver em nós um coração perverso de iniquidade, um coração cheio de incredulidade. A incredulidade pode levar o nosso coração a ser perverso, é isso que quer dizer. Em desacreditar que Deus cuida de você e Deus cuida de nós. Amém. Olha só que artimanha o inimigo quando a pessoa começa a deixar o nível de ansiedade aumentar na sua vida. A palavra perverso aqui é poneros no grego. E o seu significado primário é cheio de labores ou cheio de aborrecimento. É quando você começa a se aborrecer por uma situação. É quando o seu coração começa a se aborrecer por aquela situação, você fica fadigado, você fica pressionado, você fica atormentado. Então, esse é o significado primário. Agora, o sentido secundário de poneros dessa palavra grega, que é perverso, né, que nós lemos aqui, é o mal moral à iniquidade. Quer dizer, é quando você, no seu coração, está vivendo uma vida moralmente perversa, cheia de maldade, cheia de iniquidade. Mas veja que o sentido primário da palavra é justamente perder do descanso, porque uma pessoa que ela fica aborrecida, que ela fica com o coração inquieto, é a pessoa que perdeu o descanso. Então, quando Deus diz para não termos um coração perverso, está dizendo para rejeitarmos um coração que não tem descanso, cheio de estresse, cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de medo. É isso. Deus não quer que nosso coração fique assim, preocupado com as coisas que há de comer, que há de vestir. Fique preocupado com as coisas de amanhã, porque basta cada dia o teu mal. Isso é muito interessante, porque o Senhor diz lá em Lucas capítulo 21, que a condição para sermos livrados da grande tribulação que muitas das vezes nos segue, é ter um coração que não está embriagado com as preocupações e com as ansiedades da vida. Olha só, amados, vamos ler lá Lucas capítulo 21, 34. Olha o que diz esse texto: acautelai-vos por vós. Quer dizer, acautelar, tenha cautela, tenha cuidado, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Quer dizer, um mal dentro de uma moralidade. Orgia é algo, coisas imorais. Mas é só isso? Aí ele diz, da embriaguez. Quer dizer, a embriaguez traz o quê? A pessoa fazer coisas que não pensa. Outra coisa, das preocupações deste mundo. Não é só coisa moral, não. Perversidade não é só coisa moral, não. Perversidade é quando você se preocupa muito com as coisas deste mundo. Isso também é perversidade aos olhos do Senhor. Então, o vencedor, quem é um crente vencedor aqui? Amém. O vencedor, portanto, é aquele que entra no descanso. Ele entra na Canaã, no qual somos desafiados a entrar no Novo Testamento, que é o descanso. Amém. Então é interessante como valorizamos muito mal moral, irmão. Muito mal moral. A gente vigia muito para não deixar a imoralidade entrar no nosso coração, mas às vezes não vigiamos que a incredulidade entra. E a incredulidade, quando ela entra, ela pode deixar você um coração perverso. Então,
a palavra de Deus nos mostra que perder a paz e viver sem descanso é ser reprovado pelos olhos de Deus. Olha só que coisa. Então a terceira conselho aqui que eu quero deixar para os irmãos: você foi redimido da ansiedade. Amém? Amém. Repita para o teu irmão, diga para ele assim: você foi redimido da ansiedade. Olha que diz lá em Ezequiel 44:18: por causa disso o Senhor não aceita o suor em sua obra. Na casa de Deus tudo deve ser feito dentro do descanso. Aleluia. Glória a Deus. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vier ouvir o suor. Os sacerdotes, irmãos, na época, no Antigo Testamento, eles estavam usando uma roupa muito pesada. E devido ao calor no momento que eles iam prestar os sacrifícios ou holocaustos a Deus, quando eles iam queimar aquele sacrifício ou fazer a obra de Deus, eles suavam muito, por causa da sua roupa pesada. Olha só a ordem que Deus deu para eles. Então Deus ordenou a eles usarem roupa de linho. Por quê? Porque a roupa de linho hoje seria uma roupa de 100% algodão. Se você compra uma camiseta de poliéster, você vai suar que nem cuscuz, como diz, né? Mas se você compra uma camiseta, né? A Neuza gosta da Rede, né? Gosta de colar na Rede, é tudo 100% algodão. Então, 100% algodão nos dias de hoje é aquela roupa leve. E é isso que o Senhor tem para você, vestes leves. O Senhor quer que você seja um sacerdote. Nós somos sacerdotes de Deus, aleluia. Conforme o livro diz, nós somos sacerdotes reais. Então o sacerdote real tem que estar leve. Amém. Ele não tem que estar mostrando que a obra é pesada, não. Por isso que Deus falou para o sacerdote: não quero ver vocês suando, não, para dizer que a minha obra é pesada. A minha obra é refrigério. A minha obra é prazerosa. Glória a Deus. Então, amado, por isso, Deus não quer que o crente, o cristão, o filho dele se sinta fadigado, se sinta cansado, né? Mostrando que tudo é cansativo. Amém, amados? Então, agora quem é o nosso sumo sacerdote? Oh, glória a Deus! Nosso sumo sacerdote é Jesus. E olha só, na noite em que Jesus foi traído, lá no Getsemane, aí ele passou algumas horas orando antes da sua crucificação. Então ele suou suor de sangue. Suor. Quando você, a primícia da palavra suor, quando você lê a primeira, área que o Senhor deseja redimir em nossa vida, é a área do estresse, do medo e ansiedade da mente. Jesus estava sendo tão pressionado na sua mente, tão pressionado ali pelo caminho, em prol do caminho da cruz, que ele suou, porque ele trabalhou, irmãos, ele trabalhou ali firme ali para nos dar a vitória. Ele orou a Deus, e por essa razão ele primeiro derramou o que? Sangue no seu suor. Antes da queda do homem, os irmãos lembram muito bem, Deus tinha dado o que? Um trabalho para o homem. Deus deu um trabalho. Portanto, o trabalho é algo que procede de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão, Por quê? Porque Deus também trabalha. O Senhor trabalha por nós, sim ou não? Então, depois da queda, o Senhor disse que o homem trabalharia com suor. O suor se tornou símbolo do quê? De maldição. O homem hoje trabalha porque cheio de ansiedade, muitas das vezes de angústia. Ele sabia, Jesus sabia que dentro de algumas horas ele iria morrer. Por isso ele prometeu duas coisas, irmão. Antes de ele morrer, o que ele prometeu para nós?
A primeira foi outro Consolador. Por quê? Para nos ensinar todas as coisas. Glória a Deus. Não somente as verdades doutrinárias da palavra, mas também ensinar a sermos o quê? Bons pais, bons cônjuges, nos ensinar como prosperar, como lidar com problemas e tudo mais do que nós precisamos. Ele deixou o Consolador. Aleluia. Está lá em João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele nos dará outro Consolador para que fique convosco só por alguns dias. Não, para sempre. Amém. Todo momento, até nos momentos de angústia. Aleluia. E a segunda coisa que Ele nos deixou antes da sua morte foi a sua paz. Aleluia. Imagine um homem muito rico à beira da morte, deseja nos dar alguma coisa. Ele certamente daria o seu bem maior precioso, ou o seu bem mais precioso. Imagine um homem na beira da morte querendo te dar algo mais precioso dele. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele nos deixou a sua paz. Amém. Algo maior precioso, Ele deixou a sua paz. A sua paz é o que, irmão? É um senso de segurança. Você só tem segurança quando você tem paz. Você só se sente seguro quando você tem prosperidade. Você se sente seguro quando você é feliz. Então não importa quão grande é o problema, quão severa é a situação, quão terrível é o diagnóstico de uma doença, o Senhor deseja que nada disso controle o seu coração. Essa é a verdade. Se o nosso coração permanece na paz, nós veremos o milagre de Deus. Aleluia. Então, por isso João 14, 26, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aleluia. Porque se você tem a paz de Deus, você não vive atemorizado. Glória a Deus. Amém. Amados, então eu quero concluir essa mensagem dizendo que a ansiedade, se você dá muito espaço para ela, ela vai abrir espaço para o inimigo. Por isso a saudação, do Novo Testamento, sempre a saudação é a graça e a paz. Porque a graça nos dá todas as coisas livremente, porque o sangue de Jesus pagou todo o preço. Por isso que a graça, ela nos dá, ela abre as portas para nós para tudo, porque o sangue de Jesus pagou todo o preço. Essa é a graça de Deus. Você não merece, mas Ele vai te dar. Aleluia. Aleluia. Mas a paz, por isso a graça e a paz, porque a paz mantém o que a graça dá por causa disso. Você fica em paz quando você é agraciado por Deus. Aleluia. Amém. Então a primeira coisa que o diabo procura fazer é tirar o quê? A paz. Antes que ele possa nos roubar qualquer coisa, ele precisa gerar em nós um coração atribulado, um coração pervertido, incrédulo. Por isso Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, 7 e 8 diz assim: lançando sobre ele quem? Lançando sobre quem, irmãos? Sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque se você não vigiar, vai entrar ansiedade. E o que vai acontecer? O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Amado, o diabo, ele anda procurando alguém para devorar. Olha o que diz: ele procura alguém. Isso significa que nem todos são devoráveis, Pelo contexto, descobrimos que ele anda ao derredor procurando alguém cheio de ansiedade, com o coração inquieto. Porque muitos estão na paz do Senhor, mas muitos com o coração inquieto. Você está na paz?
Ou você está com o seu coração inquieto? Então, se suas, aliás, emoções estão sempre agitadas e sua mente está sempre atribulada, então você se torna comida para o inimigo, porque ele está procurando alguém que possa tragar. Mas se você não permite o seu coração ficar angustiado, ele não tem espaço contra você. Ele não tem como te tragar. Por isso, lançando sobre o nosso Senhor toda a nossa ansiedade. Aí o inimigo não vai ter espaço, porque o nosso coração vai estar cheio da paz. E quando nós estamos em paz, nós lançamos em Deus as nossas ansiedades. E quando fazemos isso, não nos tornaremos presa do inimigo, que fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Então você também que ouviu essa live, deixa de ficar atribulado, quieto, descansa do Senhor. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma oração aqui. Eu sei, amados, que faz parte da nossa natureza, muitas das vezes, ficar preocupado. Eu fico imaginando as mães, né? Quem é mãe, né? Quando o filho fica doente. Eu fico vendo as mães, às vezes, muitas das vezes, acaba sofrendo. Quando o marido não consegue, né? Aquele din-din abençoado, né? A preocupação da mulher, sua casa, e é algo terrível, né? Quem já passou por necessidade sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eu quero dizer que você é amado de Deus. Amém. Deus está derramando sobre você uma paz. Aleluia. Uma paz que você vai entender a graça, o favor de Deus. E quando você estiver preocupado, ansioso, você vai lembrar dessa palavra e você vai falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trabalha enquanto eu durmo. Aleluia.